Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as expectativas das grandes centrais sindicais diante do possível afastamento da presidente Dilma. E quem vai falar sobre o ânimo de grande parte dos trabalhadores é o presidente da Força Sindical e deputado federal do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força. Obrigado, Paulinho, por estar conosco. Bom, Paulinho, é um momento de suspense na vida nacional, de muita tensão política e a possibilidade do afastamento da presidente Dilma, de ser admitido no Senado o processo e, inclusive, em plenário, acontecer aí de ser aprovado o pedido de afastamento dela. A minha indagação é, nessa expectativa de um governo do vice-presidente Michel Temer, eu tenho a informação que representantes do MST, do MTST, da Frente Nacional de Lutas procuraram você para que você promovesse uma aproximação com Michel Temer. Isso aconteceu de fato? Eu tenho, pela minha vivência no movimento sindical de alguns anos, eu tenho uma relação com todos eles, né? Não só com o pessoal do MST, Zé Rainha, João Paulo, Gilmar, enfim, esse pessoal que cuida da área rural, e também com o pessoal do MTST, né? Conversei algumas vezes com eles durante esse período, né? Sobre as questões. Na verdade, não foram eles que me procuraram, não. Foi eu que o procurei. O Zé Rainha é diferente. Zé Rainha é meu amigo há mais tempo, então me procurou várias vezes. A gente fala quase todas as semanas. Os outros eu procurei para conversar, para saber o que eles querem. Porque, como eu não acho mais que é uma possibilidade, eu acho que o governo Dilma acabou e, portanto, nós temos que construir o futuro, ver como é que pode ser feito, então, para que a gente tenha uma reforma agrária, que a gente tenha o programa Minha Casa Minha Vida que possa continuar. Até porque reforma agrária, a Dilma fez menos que o Geisel. Não, mas eles acenaram alguma coisa no sentido de uma aproximação com Michel Temer? Foi essa a minha pergunta. E eu justifico a pergunta, porque eu recebi a semana passada, o Jornal da Gazeta recebeu o Guilherme Boulos, do MTST, coordenador nacional. E ele mostrou exatamente um ânimo de luta, de resistência, de protesto, de movimentação. Eu até perguntei, é um grito de guerra? Né? Não, E é isso mesmo, porque entende que eles, dos movimentos sociais, entendem que esse processo de impeachment é um golpe. Então, eu me surpreendi com a informação de que estaria havendo uma interlocução sua com esses movimentos para uma aproximação com Temer. E eu quero saber se existe um ânimo de entendimento, se você chegou a ver isso. Não, tenho conversado, como eu disse a você. Não significa que eles não vão parar de lutar, até porque faz parte da luta deles. Mas não é por reforma agrária, é contra Temer, contra o futuro governo. Não, acho que, independente de Temer ou não, o Temer vai ser o presidente da República. Eles querem continuar o programa Minha Casa Minha Vida, digamos assim, né? O MST quer fazer reforma agrária, coisa que não vem acontecendo no governo Dilma. Então, é isso que eu estou tratando, de conversar com eles e conversar com o Michel Temer para saber se é possível fazer esse papel. Temer pediu isso para você? O Temer me pediu. Ele pediu claramente isso para você ser o interlocutor com movimentos sociais? Me pediu para que eu pudesse falar com essas pessoas, até pela relação que eu tenho. Eu procurei cada uma dessas pessoas e conversei um pouco desta possibilidade. Assim que o Michel assumir, de poder conversar com eles, o programa que eles têm, as reivindicações dos movimentos, para poder ver a possibilidade de atender. O Michel, por exemplo, aquela questão da Bolsa Família, ele deixou claro que ele não ia mexer com o Bolsa Família, ia manter o programa Bolsa Família e poderia até dar aumentos. Foi uma discussão que eu tive com ele. Só que dentro de um programa, né? Ou seja, o Bolsa Família, você sabe que foi distribuído à vontade, né? Tem cidade que tem mais Bolsa Família do que morador e era preciso fazer um recadastramento. Então a ideia que a gente tinha discutido com o presidente Michel Temer, futuro presidente, era de fazer um recadastramento do Bolsa Família e aí sim dar aumento. O que a Dilma fez? Deu aumento adiantado exatamente para impedir que isso aconteça. Por esse apoio todo a Michel Temer, o Solidariedade pediu o Ministério? Quer participar diretamente do governo? Não, diferente de outros partidos, o Solidariedade e como os partidos de oposição, até recentemente não vinha discutindo sobre a questão de cargo, né? Hoje é quase que natural os partidos que ajudaram tirar a Dilma assumir e ajudar o novo governo.
E o Solidariedade vai ter Nós não ministério? pedimos cargos ainda ao Michel. Esperam que ele ofereça? Esperamos que sim, esperamos que ele possa oferecer. Qual ministério, Paulinho? Eu não sei, é difícil dizer qual ministério. Tem que ver o que ele imagina que o Solidariedade poderá ajudá-lo. Eu acho difícil não ser na área do trabalho, na área do campo, ou seja, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Trabalho, enfim. Acho que deve ser por aí. Certo. Agora, a Força Sindical, a Nova Central, a CSB e IGT, vocês entregaram uma carta com reivindicações para Michel Temer. E eu vi que entre as reivindicações, vocês não querem que direitos trabalhistas, conquistas, sejam mexidas. E isso envolve, certamente, reforma da Previdência Social, reforma trabalhista, coisa que os aliados de Temer e ele próprio já assinaram como sendo uma necessidade para o país. Você acredita que, sem mexer nessas conquistas, Michel Temer vai conseguir promover reforma da Previdência e a reforma trabalhista? Não, primeiro que eu acho que o maior problema do Michel Temer é a economia. Se ele não resolver a economia, ele não resolve mais nada, né? Então, eu acho que todo o empenho do governo tem que ser para resolver a economia, fazer o Brasil voltar a crescer, desenvolver e ter empregos. E acho que as outras questões são menores. Por exemplo, o que eu fui explicar para ele, dizem hoje, vamos acabar com a política do salário mínimo. Eu disse, para que você acabar com a política do salário mínimo se ela na prática já não existe? Porque qual é a política do salário mínimo? Aumento de PIB de 2 anos anterior com a inflação do ano anterior. Portanto, quanto será o aumento de 2017? 0, porque o PIB foi 3 abaixo de 0. Quanto será o PIB de 2018, que é o último ano do teu governo? Será também 0. Então, portanto, não terá aumento. Então, por que Mas você na Previdência, é isso que eu perguntei. Vocês aceitam o estabelecimento de um outro limite de idade de 65 anos para homens e mulheres? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque não é aí que está o problema, Maria Lídia. Deixa eu te explicar. Quer dizer, já tem uma divergência entre vocês com Não é que tem divergência não, até porque ele concorda com o que eu estou falando. A lei da Previdência que está em vigor, aprovada pela presidente Dilma, ela vai levar em 2021 a uma idade de 100 e 90. 90 anos para as mulheres, 100 para os homens, envolvendo aí tempo de trabalho e tempo de contribuição. Ou seja, ninguém se aposentará mais com menos de 60 anos de idade, com essa lei que está em vigor. Então tem que fazer conta, o que eu disse ao Michel, você tem que fazer conta. E depois também estive com o Henrique Meirelles e falei isso. Você tem que fazer conta para verificar se é preciso entrar num desgaste dele. Você é amigo de Michel Temer? Porque você falou Michel, assim... Ele foi presidente, ele foi meu presidente durante dois mandatos, né? Ele foi presidente da Câmara por algum tempo e eu fui deputado federal tem essa amizade, é uma coisa de amizade? Tem uma relação antiga com ele ali, de amizade. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu não posso deixar de tocar no assunto com você. Você é apontado como o mais fiel aliado do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Esse homem que é aí tão polêmico, com denúncias tão graves de corrupção, lavagem de dinheiro, uma coisa horrorosa. E tanto que foram aceitas essas denúncias pelo Supremo Tribunal, onde ele é réu. Paulinho, a minha pergunta é essa. Não é temerário, assim, essa grande amizade sua com o Eduardo Cunha, essa lealdade? O ditado popular diz que lama respinga. Você não tem receio que as urnas te deem uma resposta negativa por essa lealdade sua com esse homem? Eu tenho uma relação de dentro da Câmara, de um grupo de deputados que participa deste grupo e que vem, de certa maneira, tocando os trabalhos na Câmara nos últimos 4 ou 5 anos. Mas se é indiferente a todas essas denúncias contra ele e o que veio da Suíça, tudo isso que são indicadores tão robustos? Fazia parte desse grupo, então, o Eduardo Cunha, que virou presidente da Câmara e continua presidente da Câmara. As denúncias contra ele têm que ser investigadas e têm que ser julgadas. Ele é réu no Supremo. Então, ele é réu no Supremo, os processos dele estão no Supremo e tem o Conselho de Ética funcionando. As atrapalhadas do Conselho de Ética, muitas vezes, é feita pelo presidente do Conselho de Ética, exatamente para voltar e continuar com ele lá na presidência. E por isso que o processo vai e volta. Então, o que deveria ter sido feito é que o Conselho de Ética deveria ter seguido o rito da casa, seguido todos os trâmites para não dar essa confusão que deu. Você é contra a cassação dele? Nesse momento, ele está no Conselho de Ética, eu não sou do Conselho de Ética, isso vai plenário. Sim, mas você é um deputado, você é contra a cassação ou a favor da cassação de Eduardo Cunha? Eu acho que se for para o plenário, eu vou votar com ele. A favor dele? Contra a cassação dele? Contra a cassação dele. Você não tem medo que os 77% dos brasileiros querem a cassação dele cobrem isso de você? Eu acho que os brasileiros hoje sabem que sem ele não teria tirado a Dilma.
E todo mundo sabe que a Dilma que é o grande mal do Brasil. E ele foi muito importante para tirar a Dilma. É lógico que lá na frente ele vai ser julgado. E aí sim a gente vai ver na frente. Muito obrigada, Paulinho. Obrigado a você. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.